Bem-vindo, boa Deus. Vocês vão louvar um pouco, gente, né? Vamos ler uma palavra bem conhecida do livro de Lucas. Lucas, capítulo do Lucas 23, no versículo 42. Lucas 23, no versículo 42. Vamos falar hoje a respeito de Jesus, né? Jesus ele é o primeiro lugar nas nossas vidas, e na palavra de Deus, tudo é o primeiro lugar. Esse o filho primogênito de Deus é o filho que ele tem, ele entregou tudo nas mãos dele. Deus entregou tudo nas mãos de Jesus. Então, ele foi me dar todo o poder do céu e da terra. Por que ele recebeu tudo isso? Porque ele foi perseverante. Ele não desistiu. Né? Vamos aqui. 42 fala assim: e dizias a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhe Jesus: de verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Né? Aqui e era já quase a hora sexta. E as trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, rasgou-se o véu do templo, e clamou Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntaram a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltando, batendo nos peitos. Amém? Pode assentar no nome de Jesus. Nós estamos vendo uma parte, já no finalzinho, depois que Jesus passa pelo esse procedimento da cruz, que aqui já é no finalzinho, estamos vendo no finalzinho. Ele está crucificado em dois ladrões, um à direita, um à sua esquerda. E um deles faz essa interrogação: lembra de mim quando estiver no teu reino. Aleluia a Deus. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ambos estavam morrendo, né? Então ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, automaticamente, esse preso, esse malfeitor, reconheceu que Jesus não era igual a ele. E ele até fala, em outras passagens, essa aqui não fala, mas também fala: nós, que um começa a murmurar e o outro diz: rapaz, nós estamos errados, esse aí que mal fez esse homem, nós realmente somos ladrões de pior espécie, mas esse homem que mal ele fez mal algum. Aí ele: lembra de mim, Senhor, quando estiver no paraíso. Aleluia a Deus. Tá? É só contar aqui que vamos encontrar aqui, ó. Nós, na verdade, como justiça, porque recebemos que nós, o nosso feito, e nos conduziram a esse mal fazer. Então, aqui está dizendo, mas eu quero dizer aqui. Então, um deles diz: lembra de mim quando estiver no teu paraíso. Jesus diz: hoje mesmo traz comigo no paraíso. Então, isso serve para nós. Esse homem estava ali também morrendo. O outro também estava morrendo. Então, todos dois tiveram a mesma oportunidade
mas um não quis, só quem quis foi um. Isso serve para o dia de hoje também. Nós estamos também. Jesus crucificado no meio de dois ladrões, um à direita e um à esquerda, e um deles teve a oportunidade de alcançar a misericórdia de Deus e alcançar os céus, alcançar o paraíso. Já outro murmurou, não quis, né? Teve a mesma oportunidade. O Senhor não conhece a pessoa. A mesma oportunidade que um teve, o outro poderia ter também. Só que ele não encheu seu coração, ele não deu lugar, ele não reconheceu Jesus como homem do céu, como Messias, como comprador da alma dele. Aquele lá não entendeu. Ele está comprando a minha alma, eu vou aproveitar essa oportunidade. E aproveitou a oportunidade. E a resposta de Jesus foi essa: hoje mesmo traz comigo no paraíso. Então o ladrão que reconheceu Jesus foi o primeiro a entrar no paraíso, o primeiro a se salvar através da misericórdia. Isso serve também para a gente entender a palavra hoje, entender, e tem muita gente que é ignorante, que diz assim: o cara agora matou, roubou, é ladrão, e agora quer ir morar no céu. O primeiro que entrar no céu é um ladrão. Deus está olhando o que você fez. Às vezes você não roubou nada, mas você tem um defeito. Qual é o defeito? Qual é o defeito do ser humano? Qual é o defeito das pessoas? É se julgar pelos bens que eles fazem. Você diz: eu não faço mal a ninguém. Faz, você faz mal a você. Todas as pessoas que não aceitarem Jesus estão fazendo mal a ele mesmo. Porque se não aceitarem Jesus, não tem salvação. Você pode ser dar esmola, você pode dar sua alma para ser queimado, você pode fazer o que você quiser. Se não aceitar Jesus, não tem salvação. Não é por bondade que ninguém vai se salvar, mas se reconhecendo a pessoa bendita de Jesus que o ladrão conheceu. O ladrão é ladrão. O que salvou ele não foi ele reconhecer Jesus como Salvador. Não adianta as pessoas serem bonzinhas, ser bonzinho com todo ser humano, mas não é reconhecer Jesus como Salvador da alma dele. Não adianta nada. O que adianta faz? Né? Não tem proveito nenhum. O que Jesus quer é reconhecimento. Ele disse: se eu sou seu pai, me trata como pai. É isso que ele quer. Se nós acreditamos em Jesus, vamos dar confiança a Ele. Como é que você diz que acredita em Jesus? Mas você não confia em nada em Jesus. Né? Se você acredita que Jesus é o supridor da sua vida, então se entrega a Ele, confia nele, lança-se nele. Mas como é que tem gente que diz que acredita no Senhor, mas vai fazer outra coisa? Ele manda fazer uma coisa, você vai fazer o contrário do que ele faz. Então não está acreditando, né? Então aqui, para nós entender melhor, e já era quase a hora sexta. Era quase a hora sexta. E houve terremoto. Essa hora sexta significa 12 horas. E a hora nova significa 15 horas. Então, das 12 horas até 15 horas, Jesus ficou pendurado naquela cruz, sofrendo comigo com você, passando a amargura, sendo caluniado, sendo todo mundo que passava de longe, ele disse que salvava, disse que é isso e aquilo, e sendo chicoteado e mal falado por todos aqueles malfeitores. E ele ficou esse tempo todo ali, sendo escarnecido por aquelas pessoas que duvidavam da fé dele, que duvidavam que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era o Todo-Poderoso. Então, da mesma forma, eu e você, quando tem algum problema na sua vida, o teu vizinho, o seu colega, alguém que te conhece, vai dizer: mas você não é crente, por que está precisando na sua vida? Então, bem, nós vamos falar com Jesus: mas você não é Todo-Poderoso? Tu disse que faz milagre, por que não faz milagre para dessa cruz? Desce dessa cruz. Falaram isso para ele: desce dessa cruz e salva-te a ti. Aí sim nós vamos acreditar em ti. Falaram isso para Jesus? Vão falar para mim, vão falar para você também, a mesma coisa. Cadê seu Jesus? Cadê seu Deus? Vai não é a hora. Tem que esperar a hora. Tem a hora do manifesto. Aí quando chega a hora do manifesto, que ele entrega que começa o véu se rasgar e o terremoto acontecer,
e as coisas acontecerem, porque verdadeiramente Deus deu sinal, a natureza mostrando que Jesus era o Filho de Deus, mostrando que mataram realmente o Filho de Deus, que não era um homem normal, mas sim era Jesus de Nazaré. E o tempo mostrou isso, rasgou-se o véu abaixo e houve um terremoto, houve muita gente naquela época ressuscitou, morta, e muitas coisas aconteceram, porque Deus provou. É tanto que o centurião, quando vê tudo isso acontecer, ele dá glória a Deus. Ele reconhece Jesus como Salvador. Reconhece Jesus. Na verdade, esse homem era um homem inocente, era um homem santo, né? Então ele reconhece. E outras pessoas começam a bater no peito, começam a sentir ali que fizeram uma coisa errada, que não era para ter matado Jesus, mas foi permissão de Deus. Como é que ele ressuscitasse se ele tivesse morrido? Aleluia a Deus. Porque o interessante não é a morte dele. Mais interessante que a morte de Jesus Cristo é a ressurreição dele ao terceiro dia. Porque quando ele ressuscitou já não morre mais. Ele esteve no meio do seu discípulo nas suas instruções para poder ficar o discípulo preparado para dar continuidade na obra dele. E assim aconteceu. Então, Jesus sofreu demais por mim e por você. Vamos também se esforçar naquilo que nós pudermos. Porque o esforço, não vamos fazer o esforço de tirar a nossa própria vida, nós vamos fazer o esforço de pagar o preço. Aquilo que nós pudermos fazer, vamos fazer. Aquilo que nós pudermos fazer, nós também não vamos fazer. Deus disse que não dá uma luta maior do que a que você suporta, não dá uma prova maior do que você aguenta. Todas as provas que nós passamos, ela não vai te matar, mas ela vai te fortalecer, porque você vai aprender em tudo, vai aprender. E assim a vitória acontece através da palavra do Senhor Salvador. E clamando-se Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito. E expirou. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Então, ali ele se apartou do mundo e se uniu com Cristo naquela hora. Aí ali agora já estava no Pai, já estava com Deus, já estava com ele lá. Quando ele disse: Pai, em ti eu entrego o meu Espírito. Então ali ele saiu daqui da dimensão carnal aqui, passou para a dimensão espiritual do lado do Pai ali. E ao terceiro dia, ele permitiu que voltasse para o corpo de novo, para se cumprir o que tinha que ser. E se não tivesse acontecido isso, o que era de nós? Nós não estávamos aqui. Nós estamos aqui por o acontecimento. Nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E daí por diante foi um grande milagre que aconteceu através de Pedro, através dos discípulos, através deles, que eles viram também. Aumentou a fé de todos eles ali, porque eles viram que o que foi escrito, o que ele falou, se cumpriu. Porque ele veio provar. Quando estava todo mundo desesperado ali, naquela casa fechada, ele entrou e disse: a paz seja convosco. Entrou com as portas fechadas e disse: a paz seja convosco. Porque para Jesus fazer algo na sua vida, só precisa abrir uma porta, a porta do coração. As outras portas, ele passa por elas. Somente a porta do coração você tem que abrir, porque Deus é educado. Deus ele pede licença para entrar na minha e na sua vida. Já tem um que não pede licença. O diabo não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo quer roubar a tua consciência. O diabo chega quebrando tudo. Ele quebra tudo, ele mistura tudo e estoura tudo, porque o diabo vem fazer desordem. Deus não, Deus, ele é educado, ele espera você dar o lugar para ele entrar. Porque o livramento é isso, é você escolher com quem você quer ficar. O livramento é você decidir o que você quer. É verdade. Porque Deus entende cada um de nós. Quando ele vê
que nós escolhemos o mundo, ele não vai se preocupar com a escolha sua. Quando ele vê que você escolheu o caminho errado, ele sabe que você escolheu isso. Então ele sabe que você está disposto a enfrentar a situação, porque foi escolha sua. Se der errado na frente, ele sabe que você vai estar esperando eu, já está esperando o mal, porque foi isso que você escolheu. É impossível você escolher uma coisa errada e esperar coisa boa disso. Não, porque está escrito lá na palavra de Deus, que árvore boa nasce com fruto, mas árvore má vê o má fruto. Então, não adianta você escolher um caminho mau e querer que as coisas boas aconteçam na sua vida. Se você quer que as coisas boas aconteçam na sua vida, escolha um caminho bom, o caminho que é Jesus, porque Deus é o seu caminho, a verdade da vida, e ninguém vem o Pai se conforme. Então, os dois ladrões, um à esquerda e um à direita, um deles escolheu um bom caminho, disse: não, Senhor, lembra de mim quando você estiver no seu paraíso. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus! E aquele ladrão teve uma oportunidade, ele escolheu uma boa oportunidade. Então ele não jogou fora a oportunidade que ele teve. O outro, escandal, não quis. Mas esse quis, e esse que quis, está lá, o Deus levou ele. Nós, assim, não desistir também. Quem vai desistir não vê também. Mas vai, for até o fim. Nós vamos ver esses que venceram. Nós vamos ver esses que o Senhor deu a oportunidade. Nós vamos ver os patriarcas. Nós vamos ver os que venceram na fé. Nós vamos contemplar os heróis da fé. E vamos andar junto com eles e eles vão dizer. E nós vamos poder dizer: você é Isaías, você é Abraão, você é esse, aquele. Nós vamos poder falar com eles. Que coisa maravilhosa. Ter essa oportunidade de nós amigos dele. Chegar no nome do próprio Jesus e vamos ser escravos, porque não vai ser permitido que saia da onde ele vai estar. Aquela cicatriz para sempre, nós lembrar que foi através daquela cicatriz que ele comprou nós para parar. Então a gente vai ficar lá, para quando ele levantar as mãos, a gente vê de longe aquela cicatriz, saber que aquele é Jesus, porque ele está com a marca assim, a marca que ele, que disse que os amigos dele fizeram isso com ele aqui na terra. Então a marca está lá com ele, para mostrar que nós fomos comprados pelo sangue dele. Ele deu a vida por mim, por você, ele lutou por nós, e agora ele quer que nós façamos a mesma coisa. Vamos lutar por aquele que está sofrendo do pecado. Vamos lutar por aquele que está sem esperança. Vamos lutar como ele lutou. Ele salvou esse ladrão. Vamos também pregar por ladrões que estão sem direção. Vamos pregar para os prostitutos, as prostitutas. Vamos pregar para quem está sem esperança. Vamos sair para essas pessoas. Não, Deus quer salvar você também. Não importa você é ladrão. Deus quer salvar você, não importa o que você é. Importa você se arrepender dos seus pecados e seguir o caminho de Cristo. Porque esse preconceito não pode estar em nossas vidas. E achar que o reino nosso é para as pessoas boas. Não. Quem é bom já é dele. Agora, se for errado, nós temos que trazer, porque quem é bom faz parte da 99, está lá no aprisco. Agora, os outros que ainda estão no mundo, pesado, está enrolado com alguma coisa, é esse que nós temos que mostrar a palavra de Deus para ele. Nós temos que lutar e pedir a Deus e dar entendimento para nós trazer isso para a casa do Senhor. É isso. Deus precisa de usar nós. Isso não foi ignorante. Nós fazemos uma música, agora ver esse cara não quer nada não. Esse é assim. Todo mundo quer alguma coisa. É porque falta nós ter entendimento. Nós temos paciência. Como Jesus teve. Nós temos paciência com Deus teve, nós vamos conseguir também. Agora tem que ficar impaciente, até mesmo mais perto da nossa salvação. Porque em primeiro lugar nós temos que olhar para nós. Porque só quem pode resgatar o alma é quem é salvo. Os que não são salvos não podem resgatar, porque eles que cego, não criou do cego, vamos cair no buraco. Então, para você guiar uma pessoa para o reino de Deus, você precisa estar no caminho do reino de Deus. Para você caminhar uma pessoa para o lado da luz, você precisa estar na luz. Porque só quem anda na luz que consegue andar no caminho não tropeçar. Quem está na escuridão, ele tropeça e cai. Mas quem está andando na luz, ele anda perfeito. Porque a luz é Deus, a luz é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele quer que nós que estamos na luz, revele essa luz para aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão doentes, aqueles que estão a doença da alma. Porque a doença da carne é fácil. Doença da carne dá para curar, né? Mas a doença da alma, só quem cura é Deus. Só quem cura é a palavra de Deus. Só quem cura é a mão do Senhor. É que cura. A doença, se você levar um corte aqui,
Você vai no médico, dá uns pontos lá e passa um remédio em cima, o corpo inteiro está curado, está sarado. Agora, para sarar a alma, não. A alma só quem sara é o Espírito Santo de Deus. Só quem sara é o som de Deus, é o poder de Deus que vai sarar a sua alma. E o inimigo fica com medo de você receber a cura total da sua alma. Porque quanto mais você busca o Senhor, mais aperfeiçoamento você vai ter de Deus, mais força você vai ter de Deus. Então o inimigo tem medo de você se aperfeiçoar, o inimigo tem medo de você aprender, o inimigo tem medo de você se encher de Deus, porque ele sabe que você é cheio de Deus, vai dar trabalho para ele. Ele sabe que você é cheio de Deus, você vai revelar esse Deus para outras pessoas que não vai escutar. Você é cheio de Deus, você vai ganhar almas para o reino de Deus. Então o inimigo fica lutando para você se aperfeiçoar. Não, quando ele diz, é tanto que você está em casa, vê uma segunda voz, vai dar mais voz, tem voz falando, não é hoje não. Aí, amanhã não vem também não. Daqui a pouco, você não sabe o que você é. Se você é um crente, se você é um palestrante, se você é um ouvidor ou não. Não, que a própria palavra de Deus diz, aqui diz na palavra de Deus, não seja somente ouvinte, mas seja praticante. E ele diz assim, tudo que ensina os outros, aprenda também. Porque se você ensina os outros e você não aprende, é como se não vai valer nada. Né? Então a palavra que vale para o irmão, tem que valer para mim. A palavra que vale para você, ela tem que valer primeiro para mim. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa e ela força na nossa vida. Porque se nós não tiver isso, como é que ela vai acreditar em nós? Primeiro, as pessoas vão olhar só para o espelho. O espelho da igreja é o sobreiro da igreja, é o pastor da igreja. Então nós temos que dar exemplo para que as pessoas não vejam em nós erro. Porque a palavra, o Senhor disse que quem está com ele tem que dar exemplo. Jesus deu exemplo. Aí tem gente que diz é impossível. Não, não é possível não, porque Daniel deixou exemplo. Disse que olharam, procuraram um defeito de Daniel e não acharam. Procuraram uma falha de Daniel e não acharam nenhuma falha. Então, os sacerdotes disseram, nós não achamos mais defeito disso, não tem que criar o defeito. Não tem que criar um negócio para esconder a ele. Porque ele não acha nada errado nisso, não, de jeito não. Mas não manipular. Então, ele foi nessa manipulação. Fizeram uma manipulação para conseguir convencer o rei a assinar o decreto, para aquele decreto para lançar Daniel na água do leão, mas Daniel era inocente. Por isso que o rico não fez nada com ele, Deus não permitiu, porque é inocente, né? Como você dá no Mesaque, aquele rico também que era inocente. E criaram aquele projeto de lançar na fara do fogo ardente, né? Ele estava ciente, se não morrer, esse voz salto, vamos para o céu. Ele sabia também que o quarto dono da favela estava para o Israel, do fogo ardente. Mas eles confiaram, acreditaram. E eles foram um ensejo. E através deles, Nabucodonosor fez um decreto. Disse, olha, a partir de hoje, todo mundo vai ter que adorar o Deus central, Mesaque e Abednego. E aquele que não quiser adorar, eu vou destruir a casa dele. Eu vou fazer a sua casa no túmulo. Então você viu, por causa de 3 horas, mudou a nação toda. Milhares e milhares de pessoas se converteu. O reinado mudou a história, mudou tudo. Por causa de 3 homens diferentes. Irmão, nós temos que dar exemplo. Por causa de você, que é cristão, Deus muda tudo. Por causa de uma pessoa só, que serve a Deus de verdade, Deus muda a história. O que precisa é você seguir a Deus com toda rigor, com toda fé, com toda capacidade. E Deus vai fazer de você uma pessoa diferente. E através de você vai ganhar pessoas para o reino de Deus. Porque o importante não é nem nós, mas que nós podemos alcançar para o reino de Deus. Porque nós estamos aqui como o trabalhador social de Cristo. Nós estamos aqui um ceifeiro. Nós estamos aqui um conservo de Deus. Nós estamos aqui para servir o reino de Deus. Então eu quero que você se lance nele para ele te usar. Ele quer usar nós. Mas muitas das vezes a covardia e o medo não deixa você ser usado. Porque você já vai logo pensar no teu vizinho, pensar no teu amigo, pensar no que fulano vai pensar de ver você pregando, pensar no que fulano vai pensar de ver você dando uma palestra espiritual para alguém. Você pensa na reação. Isso é tudo inútil. Você tem que pensar em Jesus, o que ele pode fazer através de você para salvar a alma.
Não é pensar em amigo, nem ninguém não, porque ninguém daqui pode salvar não, ninguém dessa terra pode salvar os outros, mas quem vai salvar nós é somente Jesus, pelo nosso esforço. E isso nós só salvamos pela loucura da pregação, que está escrito lá em Coríntios. Pela loucura da pregação que somos salvos. Então quando alguém chamar você de louco e achar você louco, é porque você está certo com Deus, você está na direção correta diante de Deus. Porque quando o mundo acha nós que um crente bom e um crente sábio, não, nós não estamos sábios para Deus, nós estamos do lado do mundo, porque o mundo já é do maligno. E quando o mundo aprova Deus em você, é que nós vamos voltar do mundo. Você quer ser um pregador bom? É quando o mundo não te aceita. Porque se o mundo estiver te aceitando, você não é um pregador bom, não. Você é um pregador que está distorcendo a palavra de Deus. Porque quando você é um pregador que prega a palavra de Deus, o mundo tem você como o inimigo dele. O mundo não vai te aceitar, não. O pregador que o mundo aceita não está fazendo a vontade de Deus, não está tendo confronto na palavra. Então, que religião é essa? Que igreja é essa? Como tem a hora da igreja, que as igrejas se unem com o macumbeiro, se unem com o papa, se unem com a igreja católica. Então, isso não é igreja. Está fazendo tem um nome, eu esqueci agora, mas isso aí não é correto. A igreja tem que confrontar o inimigo. Se não tiver confronto, não tem salvação. A pessoa vai ter que entender que tem que deixar o inimigo e se aceitar Jesus se quiser se salvar. Não existe salvação para todo mundo. Só assim, quer dizer que salvação vai ser todo mundo salvo? Não. Salvação é para quem lavou o sangue do Cordeiro. Salvação é para quem aceitou os propósitos de Cristo em sua vida. É para quem é consagrado e separado para o reino de Deus. Então, salvação é tomar a força, é esforço. Por isso que ele falou para José: José, tem bom ânimo, se esforça. Que do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, o Senhor está dizendo da mesma forma: do jeito que eu fui com Pedro, eu serei com o Cordeiro. Do jeito que eu fui com José, eu serei com aquela. Do jeito que eu fui com meus no passado, eu serei agora no presente. O que precisa é nós acreditar. O que precisa é nós lembrar que o mesmo Deus que abriu o Jordão, que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que está no controle da obra até hoje. Até hoje ele está no controle. Então, quantas pessoas ele salvou? É só a gente entender, irmão, que Jesus não está preocupado com a multidão, não. É só, olha, tem pessoas que não têm medo para entender isso, mas quando ele usou, olha, para fazer aquela árvore, gastou 120 anos, passava 8 pessoas, você vê que uma alma vale muito dinheiro. Não mudou daquele que tinha milhões de pessoas, correndo tudo por baixo das águas, e só salvou 8 pessoas. Você vê o projeto de Deus que é, você vê o valor que tem. Tem pessoas que dizem, 8 pessoas, deixa para lá, deixa morrer mesmo. Deixa morrer. Mas Jesus lutou por 8 almas. 8 almas salvou. E dessas 8 almas é o que encontra hoje no mundão, o tanto de pessoas que tem hoje. Então, o Senhor continua lutando. Talvez eu queira salvar mais 8. Né? Talvez eu queira salvar mais umas 8 aí de novo. Porque, mas tem tanta gente que diz que é cristão, dizer que é cristão é fácil. Agora tem que ver se está no projeto de se salvar. Cristão tem muito nome de cristão. Agora, pronto para se salvar, é que é poucos. Porque as igrejas não pregam a salvação, a igreja prega como se fosse viver nesse mundo eternamente. E nós temos que pregar para as pessoas que aqui nós estamos de passagem, como foi no ano passado. Vamos forasteiros, estamos aqui de passagem, porque estamos aqui para se preparar para morar no céu. Só para isso. A igreja é para preparar o homem para morar no céu. A igreja é para preparar a igreja que vai se salvar. Então é isso. Vamos procurar o jeito de nos salvar. Como esse Jesus é misericordioso. Ele espera que você reconheça Ele como seu Salvador. Não reconheceu? Vamos reconhecer e vamos continuar firme, porque tem que Deus a fazer toda a nossa vida, né? É por isso que ele fala lá no. É por isso que ele fala lá no Mateus 11 e 28.
Vinde a mim todos os cansados, eu oprimido, eu vos aliviarei. Então não tem jeito. Ele está dizendo, quando ele diz vinde a mim, é para você chegar perto de Deus. Mas as pessoas se afastam de Deus, vai para longe de Deus. Quando nós deixamos de atender o pedido de Deus, nós estamos se afastando dele. Às vezes se afastando por coisas banais, por coisas pequenas, coisas que não têm influência alguma e nem valor nenhum, né? Porque nessa terra não tem um amigo, não tem mãe, não tem filho, não tem pai, não tem ninguém que seja mais importante do que Jesus. Ele está vendo. Ele diz: meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, são aqueles que fazem a vontade do meu pai, que está no céu e apontou as mãos para todas aquelas pessoas que ele estava ensinando e falou: daqui meus parentes, daqui meu pai, daqui minha mãe, e apontou para aquelas pessoas que ele estava ensinando naquela noite. Ele estava ensinando para aquele povo e disse: convém que eu venha fazer a obra do meu pai. Então ele estava fazendo a obra de Deus. Então também convém que nós venhamos fazer a obra de Jesus Cristo quando nós estivermos aqui na terra, porque ele lançou a obra na minha e na sua mão. Então não vamos jogar fora o que ele botou na minha e na sua mão, porque nós somos preciosos para ele. Você também. Dê valor a você. Quando é que você dá valor a você? Quando você faz o que você fez hoje. Venha para a casa de Deus. Isso é bom demais e é maravilhoso. Amém? Tá bom? Fazer a oração depois pela irmã Camila, por essa família toda. Vamos pagar o preço por eles também. Ele tem que estar contente de ver essa família adorando a Deus, ver todo mundo na casa de Deus, ver todo mundo adorando o Senhor. Mas sabe que é o preço a pagar. E o inimigo não vai deixar isso de graça. Então a gente tem que entender que nós também vamos orar para o Deus e unir junto com eles, com a sua fé, com a sua união. Vamos lutar, jejuar de madrugada. Assim, vamos lá para orando, para orar. Então, a gente vai orar, pedir a Deus que ela venha sentir força, porque as nossas forças também fazem a mesma coisa com Moisés fez. Moisés orou e transferiu a unção dele para Josué e para outros, né? E Josué se encheu de poder. Então nós vamos transferir também as nossas forças para eles também. Não só hoje, mas na madrugada vamos estar orando. Lembra da família, das crianças e tudo para Deus fortalecer eles em nome de Jesus Cristo, né? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, poderoso Deus, nós te procuramos e apresentamos as tuas mãos, a nossa família, as crianças, o Arthur, nosso irmão amigo, essa família, Pai. Nós colocamos ao Senhor por eles agora, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor tenha com a providência no lar, no trabalho, na casa, em todo lugar, se tiver alguma barreira, alguma coisa, pedindo alguma coisa no lado dele, no trabalho dele, alguma coisa, que está impedindo espiritualmente, Senhor, que cai por terra no nome de Jesus Cristo, nós estamos usando a nossa fé e a nossa comunhão, e pedimos ao Senhor que faça um milagre, que faz maravilha, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, por Deus, Pai de graça, é o que nós rogamos para essa família, declara essa família abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, por poder de graça, rogamos pelos outros que aqui estão também, pelo domínio da tua palavra também, pedimos que o Senhor visita essas pessoas, visita lá em Itapacituba, abençoa a nossa igreja lá, visita lá em Moçambique, visita onde quer um ouvinte da palavra de Deus, necessitando de oração, o Senhor visita ele nessa noite, necessitando de socorro, o Senhor socorre ele nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos aqui, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós e todos, diga, a paz do Senhor seja com a nossa igreja.